Em algum momento da nossa infância, esses rostinhos estavam presentes todos os dias na TV, nas novelas, nos programas infantis, nos humorísticos e até nos musicais. Eles fizeram parte da nossa rotina, cresceram diante das câmeras e marcaram gerações inteiras. Mas o tempo passou, a vida mudou, e muitos deles simplesmente desapareceram dos holofotes. Hoje vamos revisitar essas histórias e entender o que levou esses talentos mirins a deixarem a mídia para trás. Prepare a nostalgia. Você vai se surpreender. Danton Mello teve uma ascensão precoce na dramaturgia, aparecendo ainda criança em produções clássicas que marcaram a memória afetiva do público. Sua presença em A Gata Comeu, Vale Tudo e Tieta consolidou a imagem de um ator mirim talentoso, versátil e querido. Apesar disso, a vida adulta trouxe desafios que alteraram seu percurso, incluindo o acidente de helicóptero em 1998, que interrompeu sua rotina de gravações e exigiu longa recuperação física e emocional. Nesse período, aprofundou-se na dublagem, no teatro e em atividades menos expostas. Posteriormente, assumiu o comando do Globo Ecologia, o que o aproximou de temas ambientais e de uma postura mais introspectiva. A paternidade trouxe ainda mais desejo de privacidade, afastando-o do ritmo frenético da TV. Em entrevistas, mencionou crises de ansiedade e a necessidade de desacelerar. Embora continue atuando, vive com discrição e mantém uma relação madura com a própria trajetória, lembrando com afeto a infância diante das câmeras, mas sem buscar retomar o estrelato infantil. Debbie Lagranha cresceu sob os refletores, tornando-se um rosto regular em programas de humor e novelas infantis. Sua participação em A Turma do Didi a transformou em uma presença carismática aos domingos, enquanto O Beijo do Vampiro reforçou seu talento dramático. Ela também atuou em produções dos Trapalhões, inserindo-se em um universo de grande relevância cultural. Com o passar dos anos, percebeu que a vida artística já não correspondia às suas aspirações pessoais. A veterinária, paixão que levava desde pequena, tornou-se seu objetivo profissional, levando-a a anos de estudo, residência e especialização. Hoje, atende animais de celebridades e dirige sua própria clínica, mantendo conhecimento e técnica como bases de sua nova carreira. Prefere aparecer somente em entrevistas pontuais, muitas vezes refletindo sobre a pressão da fama infantil. A maternidade trouxe novas perspectivas, reforçando seu desejo de viver longe dos holofotes. Conserva boas memórias da TV, mas sente-se plenamente realizada com a vida que construiu. Diego Kozievich viveu um dos personagens mais marcantes de Chiquititas, 1997, o simpático Caio, conhecido e amado pelo público brasileiro e argentino. Durante o auge da novela, participava de eventos, revistas e programas, vivendo o cotidiano típico de grandes fenômenos infantis. Após o fim da trama, no entanto, sua decisão de não seguir na carreira artística surpreendeu muitos fãs. Diego escolheu uma vida comum, longe de câmeras, contratos e aparições públicas. Dedicou-se aos estudos, formou-se, trabalhou em áreas administrativas e restringiu sua presença digital, mantendo perfis fechados ou inexistentes. Não participou de reencontros ou especiais comemorativos da novela, preservando sua privacidade como prioridade. Ex-colegas comentam sobre sua gentileza e sobre como ele encara a fama infantil como uma lembrança boa, mas pertencente a um capítulo encerrado de sua vida. Apesar de inúmeros pedidos de fãs por notícias, Diego prefere manter silêncio e uma vida tranquila, totalmente dissociada do passado na TV. Carolina Pavanelli brilhou em produções como O Profeta, Malhação e Esplendor, onde demonstrou talento e sensibilidade além da idade. Sua interpretação emocional chamou a atenção de diretores e do público, e a expectativa era de que ela seguisse carreira longa na atuação. Contudo, ainda adolescente, redirecionou seus planos ao entrar para a faculdade de medicina. A dedicação ao curso exigiu distância da mídia, e ela mergulhou nos estudos até se formar ginecologista. Hoje, atende em clínicas, participa de congressos e leva a rotina típica de médica, muito distante do glamour da televisão. Quando aparece, é apenas em reportagens especiais sobre ex-atores mirins, sempre com postura serena e nostálgica. Carolina explica que a atuação foi uma fase importante, mas que encontrou realização plena na área da saúde. Seu nome ainda é lembrado com carinho pelos fãs que acompanharam sua trajetória desde a infância, e ela preserva essas memórias como parte de sua identidade. Jonathan Hagensen começou no projeto social Nós do Morro, onde descobriu sua vocação artística. Ganhou notoriedade juvenil com participações em novelas e séries, mas foi o impacto de Cidade de Deus que impulsionou sua carreira. Durante a juventude, figurava em diversas produções da Globo e era presença constante em eventos culturais. Entretanto, sua trajetória nunca se resumiu apenas à TV. Jonathan expandiu-se para teatro, música e projetos autorais, buscando liberdade criativa. Enfrentou períodos de menor exposição, nos quais se dedicou à família e ao fortalecimento de sua identidade fora da mídia. Em paralelo, seguiu carreira
carreira como modelo e participou de realities que reacenderam momentaneamente o interesse do público. Apesar de não desaparecer totalmente, reduziu as aparições, optando por uma relação mais equilibrada com a fama. Hoje, sua presença é maior no circuito artístico independente do que na televisão tradicional. Bruna Carvalho encantou o público ao interpretar Nina em Carrossel e participou também de Patrulha Salvadora, consolidando sua imagem como um dos rostos mais queridos da nova geração. Com o tempo, porém, buscou aprofundar sua relação com o audiovisual de forma técnica, decidindo estudar cinema e direção. Mudou-se para Portugal, onde ampliou conhecimentos e teve contato com novas referências artísticas. Nessa fase, optou por reduzir sua exposição na mídia brasileira, focando em projetos autorais e na criação de conteúdo digital mais sofisticado. Em suas redes, compartilha viagens, processos criativos e aspectos íntimos da jornada como artista em transição. Mantém relação afetiva com o elenco de Carrossel, mas prefere conduzir a carreira com autonomia. Acredita que a formação no exterior ampliou sua visão sobre narrativa cinematográfica. Hoje, busca construir carreira menos ligada à atuação e mais conectada à criação audiovisual. Pedro Malta entrou para a lista de talentos mirins mais inesquecíveis dos anos 2000 após interpretar personagens marcantes em Coração de Estudante e Kubanacan. Sua atuação emocionava o público e lhe rendeu enorme destaque nacional, inclusive em filmes e campanhas publicitárias. Com a chegada da adolescência, observou uma redução natural de convites, fenômeno comum entre atores infantis. A mudança física, o amadurecimento e a busca por uma nova identidade o levaram para caminhos mais discretos. Ao estudar cinema, descobriu interesse pelos bastidores e passou a trabalhar em produção, edição e criação. Hoje, raramente aparece na TV, mas mantém contato com fãs em redes sociais, embora de forma moderada. É lembrado como um dos talentos mais carismáticos de sua geração e reconhece o valor de seu passado artístico. Ainda assim, prefere construir carreira sólida fora dos holofotes. Giovanna Gridio iniciou a carreira muito cedo, mas teve interrupções notáveis antes de retornar com força como protagonista de Chiquititas em 2013. Na infância, participou de programas e campanhas, mas viveu longos períodos longe da mídia, dedicados aos estudos e ao desenvolvimento pessoal. O retorno na adolescência marcou uma nova fase, em que construiu reputação como atriz versátil, interpretando papéis mais maduros ao longo dos anos. Sua atuação chamou a atenção de produtores internacionais, levando-a a séries da Netflix e a trabalhos fora do Brasil. A distância inicial da TV contribuiu para sua percepção artística, permitindo que desenvolvesse identidade própria antes da fama teen. Hoje, é vista como um dos melhores exemplos de transição bem-sucedida de atriz mirim para a carreira adulta sólida, equilibrando visibilidade e vida pessoal. Igor Jansen marcou o público como Zeca em Chiquititas, 2013, personagem que conquistou fãs pela simplicidade e carisma. Logo após o fim da novela, decidiu voltar a viver longe das câmeras, priorizando estudos e esportes. Não manteve presença pública, afastou-se das redes sociais e não participou de reencontros do elenco. Colegas dizem que sempre prezou por discrição e buscava uma vida comum, sem o peso da celebridade infantil. Trabalhou mais tarde em áreas técnicas e passou a construir nova trajetória profissional totalmente distante da dramaturgia. O público frequentemente pergunta por ele, mas Igor prefere manter anonimato e privacidade absoluta, tratando o período na novela como lembrança especial, mas concluída. Bianca Rinaldi brilhou como Paquita no Show da Xuxa, tornando-se ícone infantil dos anos 1990. Após deixar o programa, viveu afastamento expressivo da televisão, dedicando-se aos estudos e à ginástica artística. Esse período foi essencial para seu amadurecimento antes da fase adulta. Ao retornar, atuou em novelas, destacando-se especialmente como protagonista de A Escrava Isaura, na Record. A pausa infantil, porém, faz parte de sua história, sendo um momento de transição antes de se firmar como atriz adulta reconhecida. Bianca também participou de musicais, ampliando seu repertório artístico. Mantém vida pessoal reservada e demonstra gratidão pelo carinho dos fãs que lembram sua fase mirim, apesar de preferir ser reconhecida pelo trabalho maduro. Renan Ribeiro integrou o elenco de Carrossel e Patrulha Salvadora, sendo lembrado pelo talento e pela ligação com a música. Com o tempo, afastou-se da dramaturgia e passou a investir em produções independentes, editando vídeos, compondo músicas e criando conteúdo digital. Sua presença na TV tornou-se rara, reflexo de escolhas profissionais mais alinhadas à criatividade sem pressão pública. Embora interaja com fãs em momentos específicos, prefere manter distância da mídia tradicional. Enfrentou dificuldades na adolescência devido ao rótulo de ex-ator mirim, mas encontrou identidade própria ao explorar a música e a produção audiovisual como formas de expressão. Stephanie Vaz transformou Carmen, sua personagem, em Carrossel, em uma das vilãs mirins mais memoráveis da teledramaturgia recente. Após o fim do projeto, dedicou-se aos estudos e desenvolveu canal próprio na internet, onde explorou humor e conteúdos leves. Preferiu uma vida mais
tranquila, longe da intensidade da fama infantil. Em entrevistas, costuma comentar quanto amadureceu emocionalmente após a novela e como buscou descobrir novos interesses. Hoje, estuda direção e produção audiovisual, ampliando seu repertório criativo. Embora distante da atuação, ainda é lembrada com carinho pelos fãs da novela e mantém respeito pela fase que marcou sua vida. Cecília Fernandes interpretou Julie na primeira versão de Chiquititas e conquistou enorme carinho do público. Ao término da novela, entretanto, saiu completamente do universo artístico. Mudou-se para fora do Brasil, estudou design e passou a trabalhar com criação digital. Ao contrário de outros colegas, não participa de reencontros, não concede entrevistas e não mantém redes sociais públicas, alimentando a curiosidade dos fãs que até hoje perguntam por ela. Ex-colegas descrevem Cecília como reservada e dedicada, alguém que preferiu uma vida totalmente desconectada da fama. Sua ausência é uma das mais comentadas entre admiradores da novela. Areta Oliveira viveu Pata em Chiquititas, um dos papéis mais queridos da novela. Sua personagem tinha forte carga emocional e Areta foi amplamente reconhecida pela performance. Após o sucesso, decidiu viver longe da TV, mudando-se para a Argentina e atuando em áreas como marketing e comunicação. Mais tarde, voltou a aparecer esporadicamente em entrevistas e encontros nostálgicos, onde demonstra gratidão pela época da novela. Hoje, trabalha nos bastidores e prefere manter vida discreta, mas mantém relação afetuosa com os fãs e colegas de elenco. Seu afastamento não representa ruptura com a arte, mas mudança de prioridade. Kaique Brito iniciou a carreira ainda pequeno e teve experiência internacional ao participar da versão argentina de Chiquititas. Antes de se tornar famoso no Brasil como galã teen, viveu um período significativo distante da mídia, dedicando-se aos estudos e ao esporte. Esse hiato foi fundamental para sua troca de fase, ajudando-o a amadurecer antes de se lançar novamente à atuação. O sucesso em Alma Gêmea consolidou sua imagem adulta, mas a fase infantil afastada permanece pouco conhecida pelo público. Kaique sempre mencionou que a pausa o ajudou a lidar com a fama de forma equilibrada no futuro. Fernanda Souza brilhou intensamente como Mili em Chiquititas, mas surpreendeu ao se afastar por um período após o auge do sucesso. Nesse intervalo, estudou teatro, viajou e buscou desenvolvimento profissional, preparando seu retorno à televisão com mais maturidade. Reapareceu em produções como Malhação e no humorístico Toma Lá, Dá Cá, onde conquistou um novo público. Posteriormente, tornou-se apresentadora e, mais recentemente, passou a se dedicar à área de terapias integrativas. Seu afastamento infantil foi essencial para sua evolução pessoal, e Fernanda frequentemente comenta sobre a pressão estética e emocional vivida ao crescer diante do público. Lívia Woods interpretou Vivi em Chiquititas e conquistou grande visibilidade. Após a novela, decidiu explorar novos caminhos, estudando comunicação e investindo em carreira digital. Trabalhou como modelo e passou a produzir conteúdo para redes sociais, sempre mantendo estética cuidadosa e postura profissional. Seu distanciamento da dramaturgia foi gradual, refletindo mudanças de interesse e foco. Apesar disso, reaparece em eventos e entrevistas, sempre acolhida pelos fãs. Lívia sonha em trabalhar como produtora e expressa desejo de seguir nos bastidores, onde sente maior liberdade criativa. Matheus Hueta marcou época como apresentador mirim do Bom Dia em Cia. Também atuou em novelas, demonstrando versatilidade artística. Ao crescer, afastou-se da televisão e mergulhou nos estudos, especialmente na área de tecnologia. Tornou-se gamer, streamer e participante ativo da cultura digital. Embora mantenha presença moderada nas redes, não retorna à grande mídia, preferindo o ritmo mais leve e flexível da vida digital. Aparece eventualmente em entrevistas e projetos relacionados à nostalgia, mas sua prioridade é a carreira em TI e jogos. Representa bem a transição entre gerações, migrando do entretenimento tradicional para o universo digital interativo. Ana Paula Tabalipa iniciou sua carreira ainda muito jovem na televisão, participando de programas e novelas que marcaram a infância de muitos telespectadores dos anos 90. Seu rosto era facilmente reconhecido em atrações da Globo e do SBT, onde demonstrava talento precoce e grande desenvoltura diante das câmeras. Apesar da boa recepção do público, ela viveu um período de afastamento quando passou da fase infantil para a adolescência, momento em que decidiu se dedicar aos estudos e à vida pessoal. A pressão pela transição entre papéis infantis e adultos foi um dos motivos que a fizeram diminuir o ritmo. Mais tarde voltou como atriz adulta, mas de forma menos frequente, optando por trabalhos pontuais. Ana Paula também se envolveu com escrita e direção, áreas que sempre lhe despertaram interesse. Tornou-se mãe e priorizou uma rotina mais tranquila, mantendo distância de grandes produções televisivas. Seus fãs lembram com carinho de sua presença marcante nas telas, embora ela tenha escolhido uma vida mais equilibrada fora do estrelato massivo. Ainda assim, é lembrada como uma das atrizes mirins que ajudaram a construir a memória afetiva de uma geração. Samuel Nascimento começou muito cedo no mundo artístico, participando de programas infantis
infantis e musicais em pequenas aparições na televisão brasileira. Seu talento chamou atenção e o levou posteriormente à Disney, onde ganhou fama internacional na série Violeta. Mas antes disso, passou por um período de quase anonimato no Brasil, longe de grandes produções. Na época infantil, sua presença na mídia era pequena, mas promissora, o que o fez investir em canto, dança e interpretação desde cedo. Durante essa fase de desenvolvimento, ele se afastou das câmeras, dedicando-se a estudos artísticos e a apresentações em projetos menores. O retorno ao público veio apenas na fase adulta, quando explodiu internacionalmente. Mesmo assim, sua trajetória infantil pouco comentada ainda gera curiosidade entre os fãs brasileiros, que lembram que ele praticamente desapareceu durante anos antes de conquistar projeção. Hoje, Samuel concilia carreira musical, teatro e conteúdos digitais, mantendo a agenda artística diversificada. Leva vida mais estruturada e focada em performance, mas sempre menciona que o período distante da TV foi essencial para seu amadurecimento. Sua história é um exemplo de como alguns talentos só florescem plenamente muitos anos após a infância.